Muito boa tarde a todos e a todas, bem-vindos. Para nós é um gosto estar nesta sessão. Agradecer e sinalizar a vasta adesão a esta sessão de esclarecimentos sobre o aviso da ciência. Agradecer, naturalmente, este trabalho em rede que se realizou aqui entre o COMPET, as autoridades de gestão dos programas regionais, Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Lisboa, a FCT, enquanto financiadora também deste aviso, e a ADIC, enquanto entidade coordenadora geral dos fundos no nosso país. Penso que este aviso revela também o empenho de todas estas entidades por ter sido publicado em janeiro de 24, a nossa missão de querer manter e de passar a mensagem dos apoios à ciência que são determinantes para a competitividade do nosso país. Não é inocente que os apoios à ciência estejam enquadrados no objetivo estratégico 1 do acordo de parceria e da regulamentação comunitária, no sentido de ter um Portugal mais competitivo. E é isso, no fim do dia, que desejamos com estes apoios que serão analisados e financiados aos vossos projetos, sempre dentro deste enquadramento programático, deste enquadramento negociado com a Comissão Europeia, de uma maior valorização do conhecimento económico, de uma maior interação entre a ciência e a inovação, do seu alinhamento com as estratégias de especialização inteligente do nosso país. E são esses resultados que nós queremos entregar no fim do período, ao longo e no fim do período de programação. Este aviso contempla também abordagens com novos paradigmas, um deles é o discurso simplificado, um dos temas que nos traz aqui hoje e que será analisado mais adiante. Naturalmente que é um trabalho que tem vindo a ser aprofundado ao longo dos períodos de programação, também responde em grande medida a alguma legítima reclamação da comunidade científica, no sentido de desburocratizarmos, tratarmos estes projetos mais por via dos resultados e menos por via da despesa. É um desafio que estamos todos a aprender, a trabalhar e que partilharemos convosco. O caminho faz caminhando nesta matéria e temos toda essa disponibilidade para fazer esse caminho. Desde a abertura do aviso até ao dia de hoje, recebemos imensos contributos, questões boas que também nos fizeram refletir por parte dos potenciais beneficiários, e é nesse sentido também que gostaríamos já de sinalizar que, para dar mais maturidade e melhor preparação à preparação das candidaturas, ponderamos e vamos republicar o aviso em 3 sentidos. Por um lado, prorrogar o prazo desse aviso durante umas semanas, qualquer coisa que deverá terminar no dia 21 de março e, portanto, dá tempo a que se consolide a doutrina das questões que têm vindo a ser colocadas e que hoje também, nesta sessão, tentaremos responder até ao limite. Muitas das questões que foram colocadas nas linhas dos fundos já estão respondidas, hoje podemos burilar, aperfeiçoar, clarificar melhor. Também atualizando o regulamento da FCT, porque no aviso original ainda não estava publicado, neste momento está publicado e, portanto, terá essa atualização. E, finalmente, em algumas condições de elegibilidade que, pela análise que fizemos, nos parecem legítimas e legítimos ajustamentos que, dentro do enquadramento regulamentar e legal que nós também temos, estudaremos, mas também contamos que seja uma atualização que já saia na republicação, que pensamos, se tudo correr bem, fazer no decurso desta semana. Comigo tenho o Sr. Vice-Presidente da FCT, com quem tem sido um gosto trabalhar neste aviso e nesta tarefa de criar os formulários e tudo isso. Quem passaria a palavra, agradecendo muito o empenho da FCT nesta colaboração. Muito obrigado. Então, muito obrigado, Luís. Eu vou ser muito breve e agradecer novamente à ADC, ao COMPET e às autoridades regionais pelo empenho e pelo compromisso neste concurso e, em particular, pela disponibilidade para estar aqui hoje, respondendo a questões sobre todos os elementos
relacionados com este programa. Este concurso é particularmente especial para a FCT, juntamente com o concurso de projetos exploratórios que também lançámos ao nível da FCT, porque marca a transição para os cursos simplificados. Aqui serão cursos unitários, como iremos ouvir, nos exploratórios serão montantes fixos, lump sums, mas marca uma transição para uma FCT focada essencialmente na avaliação e acompanhamento de ciência, deixando os custos reais para trás, naturalmente com os desafios que isso implica e que naturalmente tentaremos ajustar e acompanhar a comunidade nesse sentido. Portanto, hoje temos um plano, uma agenda para a sessão de hoje, onde começaríamos com uma breve introdução ao balcão dos fundos, com a participação de uma equipa da ADC, a quem desde já agradeço. Depois passaríamos para os cursos simplificados com uma equipa de oradores da ADC novamente e da FCT. Passaríamos depois para o formulário de candidatura, aqui sob a responsabilidade do COMPET e também da ADC, e por fim teríamos uma sessão sobre um slot sobre condições de elegibilidade. No final teremos um esclarecimento de dúvidas da audiência, iríamos recolher essas perguntas ao longo da sessão, e portanto a ideia é essa. Saúde e agradeço mais uma vez à ADC e ao COMPET e às autoridades regionais, gestão regionais, pela abertura para também republicar o aviso e prolongar o período de candidaturas por um mês, aproximadamente um mês, até 21 de março. Essa republicação será feita esta semana. No curto prazo. No curto prazo e portanto, mais detalhes serão disponibilizados com esse texto. Portanto, eu passaria então agora a palavra à colega da ADC. Muito obrigada, Teresa Nunes, e a quem passa a palavra. Obrigado. Sim, senhora. Pois cabe-me a mim fazer aqui uma breve apresentação do balcão dos fundos, muito na perspectiva daquilo que é este aviso em concreto, mas relevando que o balcão dos fundos é uma plataforma que promove o acesso e facilita o acesso a todo o processo de candidatura aos fundos europeus. Neste caso concreto estamos a falar do Portugal 2020 e, portanto, é fundamental que as entidades beneficiárias da candidatura se registrem no balcão dos fundos. É a partir daí que se tem acesso ao formulário de candidatura, um formulário que tem um tronco comum com outros avisos, naquele que é a caracterização da própria entidade, mas que depois vai desenvolvendo um conjunto de secções específicas em função das tipologias de cada um dos avisos que são lançados. Portanto, mas é um formulário tipificado que tem um conjunto de passos que devem ser preenchidos em sequência, não obstante se poderem navegar entre eles e percepcionar-se no momento inicial que tipo de informação é que importa compilar, porque vai ser solicitada no formulário. Ainda assim, todo o processo de candidatura deve depois ser garantido com a validação passo a passo e com a sequência daqueles passos, porque muitos deles têm depois consequências nos passos posteriores. Há uma funcionalidade de ajuda em contexto que pode ser ativada colocando em cima de cada um dos campos que estão disponíveis no formulário, ativar o botão de ajuda e, portanto, tem sido um esforço que tem sido feito agora em permanência, à medida que vamos recebendo muitas das questões na linha dos fundos, o de robustecer essa ajuda em contexto e, portanto, é sempre relevante sinalizar que é importante, mesmo quando já se foi à ajuda em contexto, surgir alguma dúvida, voltar lá, porque ela pode ter mais informação. Há também um guia que segue e está disponível com as boas práticas de navegação, que basicamente tem a ver com esta sequência do passo a passo que já referi. Relativamente às questões que nos têm chegado mais e que penso que terão maior sensibilidade na comunidade e neste aviso em concreto, portanto, importa também relevar que a entidade é a entidade beneficiária, precisa estar registada no balcão, há um processo de registro da entidade,
em que vamos buscar, nesse processo, um conjunto de informação que já reside noutras fontes da administração pública e, portanto, concentra no balcão dos fundos aquilo que é a ficha da entidade, a entidade beneficiária. Essa entidade gera os seus utilizadores e, portanto, tem um conjunto de perfis que pode atribuir a utilizadores que convida e, portanto, o principal é o superutilizador ou os superutilizadores, portanto, a entidade no processo de registro nomeia os seus superutilizadores e os superutilizadores podem depois convidar outros utilizadores do balcão com diferentes perfis. Há o perfil técnico interno, o perfil técnico externo e o perfil de consulta. Portanto, já particularizando um pouco no contexto deste aviso, nós diríamos que o investigador responsável seria um perfil técnico interno, é quem inicia o processo de candidatura e, portanto, ao iniciar o processo de candidatura, e até porque foram feitos alguns ajustes que já vamos referir com maior detalhe ao longo da última semana, o investigador responsável vê e visualiza apenas as candidaturas criadas por ele. E, portanto, terá que ter um registro no balcão, não enquanto entidade, e tivemos já muita gente que se inscreveu enquanto entidade, quando na verdade o seu papel no projeto é de investigador responsável, mas não precisa ter um registro de entidade, precisa apenas ser convidado pela entidade beneficiária do projeto onde vai participar. Portanto, com o tipo de perfil técnico interno ou técnico externo, poderá criar, editar e visualizar todas as candidaturas e dar depois sequência ao processo seguinte de acompanhamento dessas mesmas candidaturas. O convite é feito no menu de administração. Quem tem acesso ao menu de administração da entidade são os superutilizadores. E, portanto, há ainda a hipótese de, dentro das entidades com maior dimensão, se poder estruturar os grupos de pessoas em unidades organizacionais, como é o caso das universidades, que podem depois fazer essa atribuição pelas diferentes faculdades, e essa segregação de informação passa depois também para as unidades organizacionais. O envio do convite é feito preenchendo o NIF, portanto, o utilizador do balcão é sempre o NIF da pessoa, e, portanto, preenchendo o NIF e o e-mail, é enviado um convite por e-mail, o utilizador deve aceitar o convite fica ativo durante 24 horas. Se for a primeira vez que vai aceder ao balcão ou que está a ser convidado para o balcão, a primeira vez vai ter que se credenciar com a password da autoridade tributária, por uma questão de segurança e também para irmos buscar o nome completo da pessoa que está a aceitar aquele convite no balcão. Caso tenha sido expirado as 24 horas, o superutilizador pode retornar e voltar a convidar. Pode convidar até, já vamos ver que pode haver necessidade de o fazer, de convidar para diferentes perfis. Os utilizadores têm de ter sempre um NIF português, portanto, os utilizadores do balcão dos fundos têm que entrar, até porque o NIF é o utilizador e tem que ser um NIF português. Desde o dia 19/1, portanto, desde a passada sexta-feira, nós temos uma nova regra que segrega a informação. E isso permite que apenas quem cria a candidatura veja a candidatura. E isso faz com que possamos ter que ter aqui algum ajuste, no sentido em que o superutilizador submete a candidatura e vê todas as candidaturas. Os técnicos internos ou técnicos externos apenas veem as candidaturas que criaram. Há, no entanto, aqui a situação de que podem existir candidaturas anteriores a esta data, candidaturas PT 2020, que tinham outra regra e que estão disponíveis para todos os utilizadores e que, portanto, sobre isso é necessário fazer aqui uma de duas ações. O superutilizador pode retirar o perfil de técnico ao utilizador e voltar a convidá-lo. Ao voltar a convidá-lo, um técnico já tenha existido no balcão, o técnico, ao aceitar o novo convite, cai na nova regra e, portanto, passa apenas a ver as candidaturas que criou
e deixa de ver as candidaturas de outros, mesmo que tenham sido candidaturas no âmbito do PT 2020, ou pode usar o ecrã de gestão de permissões. O superutilizador tem acesso à gestão de permissões e pode então atribuir ou retirar acessos a todas as candidaturas daquela entidade que estão no balcão. Portanto, isto foi uma alteração feita recentemente, na verdade foi a release que está em produção, foi na última sexta-feira, e é uma questão já que vem dar resposta a algumas das questões que nos tinham chegado na linha dos fundos e que tinha a ver com esta necessidade de fazer a segregação da informação. O ecrã de administrar e gerir permissões também já teve uma evolução e continuamos a trabalhar nele, mas neste momento está disponível para o superutilizador e pode visualizar todas as candidaturas da entidade que representa, pode atribuir ou restringir acessos a essas candidaturas aos vários outros utilizadores da mesma entidade. E, portanto, neste momento, acreditamos que ter conseguido dar resposta a muitas das questões que foram colocadas na linha dos fundos nos últimos dias. Sobre a linha dos fundos, tenho a minha colega Inês Almeida, que é a principal responsável na parte do atendimento e na gestão dessa informação, que poderá também aqui dar alguma informação adicional. Então, em relação à linha, o que é que nos parece muito relevante neste aviso em particular? A linha consegue concentrar tudo aquilo que são questões, dúvidas, esclarecimentos e, portanto, é fundamental a mobilização das questões para estes canais que estão aqui em particular. A linha não só dá resposta, como também serve de barómetro àquilo que está a acontecer e permite-nos também crescer e fazer este caminho em conjunto, dando resposta àquilo que são oportunidades também de melhoria. Dizer só que a linha disponibiliza 6 canais, um telefone que é absolutamente gratuito, um canal onde vocês podem colocar os vossos pedidos por escrito, um e-mail e depois um canal ChatGPT, onde vocês podem também colocar todas as questões e numa conversação obterem essas mesmas respostas. Dizer também que temos depois um canal de videochamada que suporta, por exemplo, questões como é que eu registro a minha entidade, como é que eu posso fazer a edição dos dados associados à minha entidade. E, na realidade, a linha pretende ser o serviço de proximidade e de relação que temos com os beneficiários e com os utilizadores dos fundos europeus. E é dar só a nota que é mesmo muito importante que todas as interações possam ser canalizadas para estes canais, para que possamos, de uma forma também organizada e estruturada, fazer-vos chegar as respostas. Penso que agora... Nossa colega Inês Almeida. Já está. Agora passar ao próximo. Muito bem. Sim, eu penso que agradecer as vossas apresentações. Acho que se passou aqui uma mensagem que é a mensagem que gostaríamos de passar de melhoria contínua, quer nas questões do balcão, quer nas questões da linha dos fundos, enfatizar a necessidade de recorrer a essa linha dos fundos, porque ela está na primeira linha, tem essa lógica de proximidade e, por outro lado, também vai fixando a doutrina das várias questões que se vão colocando e faz-se uma gestão da informação e do conhecimento que pode ajudar a todos, quer às entidades que estão na administração, quer aos beneficiários, porque vão ficando com o espólio do conhecimento e da informação que já foi aí trabalhada. Agradecer a este painel pela vossa intervenção e convidar o painel seguinte. Cumprimos o prazo, são 14h20, cumprimos o horário. Aqui teremos um painel entre as 14h20 e as 14h35, dedicado ao novo modelo de custos simplificados. Temos connosco a colega Susana Dias, da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e a nossa colega da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, Lília Melo. Convidava a primeira oradora, que no caso será a Susana. Muito obrigado, Susana. Muito boa tarde. Vamos começar por apresentar um novo modelo dos custos simplificados. Porquê que é novo?
Porque tem uma metodologia diferente. Foi calculado com uma metodologia diferente, aplicado só para a nível dos projetos do ICDT. Importa também explicar a necessidade de opção dos custos simplificados. Todos nós sabemos das queixas que temos tido ao longo do PT 2020, na demora da análise dos pedidos de pagamento, mas nós não conseguimos, sabemos que é difícil, mas não há contabilização do esforço do beneficiário para as interações, neste caso com o portal da Ciência e Tecnologia, a nível de submissão dos pedidos de pagamento. Só para darmos assim um contexto dos números. A FCT, no enquadramento do PT 2020, como organismo intermédio, tem cerca de 1.589 projetos cofinanciados. Destes 1.589, originaram uma submissão e interação com o sistema do PCT de 63.338. Deste montante total, cerca de 15,4 foram pedidos de pagamento que não avançaram para a análise. 5,4, um esforço que o beneficiário teve que não concluiu a sua submissão. E 14,9, depois de uma breve contacto entre a FCT e o beneficiário solicitou à FCT a anulação. Para contextualizar ainda mais o peso administrativo da aplicação dos custos reais, a FCT nesta altura está na recta final de encerramento dos projetos do PT 2020. Na semana passada, nós tínhamos cerca de 2,5% de projetos por despesa por encerrar. Nesta altura, acredito que sejam bem inferiores. E ainda estávamos a fazer uma reanálise de pedidos de pagamento na ordem dos 0,4% deste montante dos 63 mil. Portanto, a opção do custo simplificado, a única coisa que vai alterar, basicamente, é o acompanhamento administrativo. Não procura alterar nada do financiamento a nível do que se procura a nível do financiamento de instrução. Dito isto, começar a explicar o porquê, qual é o racional que nós temos aqui por trás deste custo específico para a ciência da ICDT, custo simplificado. Foi feito, primeiro, uma análise do histórico, para saber se era possível efetivamente o racional a nível da ETI. Portanto, recorreu-se aos sistemas de informação da FCT, porque esses projetos PT 2020, que eram os projetos que só cofinanciam a web, e realmente foi-se verificando que ao longo do tempo, desde 2014, a rubrica dos recursos humanos é aquela que tem maior peso a nível da submissão de despesa de pedidos de pagamento. Então, o ETI adere à realidade. Nós temos um instrumento muito importante a nível de Portugal, que é o responsável pelos dados para o CDE, que é o Inquérito Potencial Científico e Tecnológico. Tem uma periodicidade anual e tem um caráter de obrigatoriedade. A resposta no IPCT é na ronda dos 98%. Tivemos a colaboração dos nossos colegas da DGEC, a doutora Filomena Oliveira, incansável, que proporcionou a forma de cálculo de todo este apuramento do custo unitário. Em parceria com a FCT, fomos efetivamente apurando e vendo os paralelismos das rubricas que existem no nível do IPCTN e das legibilidades dos fundos. Foi feito o apuramento do custo unitário após o término das negociações com a Comissão Europeia por causa do PT 2030 e há constrangimentos na ciência para a aplicação de financiamento deste dinheiro à ciência. A investigação fundamental só pode ser com caráter de acessório auxiliar e daí ter havido essa necessidade deste custo de retirarmos, excluirmos todas as despesas em atividades de ID associadas à tipologia e atividade de investigação fundamental. Houve então uma consolidação do custo unitário. Nesta altura foram as 3 equipas que entraram, cálculo GEC, FCT a nível de missão e a ADC a nível das limitações e das orientações que são necessárias para o financiamento a nível dos fundos. Conseguiu-se a aprovação pela IGF
Comissão Europeia também já autorizou este custo unitário. Para este aviso, o ETI, custo unitário para o ETI, são 4.320. A atualização deste custo decorre da publicitação de novos dados estatísticos do IPTCN. A atualização deste custo, do possível futuro custo unitário, não será para este aviso, só em sede de futuros avisos. Tentando explicar, já começar a responder a algumas das perguntas mais frequentes. Qual é a despesa que está aqui elegível no custo unitário? Está toda. Está os custos diretos e os custos indiretos. Portanto, o ICPT, na resposta do IPCTN, nós temos despesas com pessoal interno, despesas com pessoal externo em atividades ID e temos as outras despesas correntes em atividades. E quais foi as condicionantes que nós tivemos que aplicar, os racionais que nós tivemos que aplicar para a determinação do custo, que a DGEC, na sua forma de cálculo, apresentou? Quais são os nossos beneficiários? Onde estão os setores onde eles se encontram? Estado de ensino superior, instituições sem fins lucrativas e empresas. Nas empresas há a limitação no financiamento para os fundos, que neste instrumento só pode entrar PMEs, até PMEs. Recursos humanos, pelo negócio. O grau académico mínimo é a licenciatura para ser elegível ao financiamento. Decorrente da negociação do contrato feito com a Comissão Europeia para o financiamento do PT 2030, mais uma vez, tivemos que excluir investigação fundamental, que eu volto a recordar que só pode ser financiada a nível de fundos em caráter de acessório e caráter auxiliar, portanto, para as outras atividades que vão estar no plano. Para estas definições de investigação fundamental, investigação aplicada e demonstração experimental, utilizem as definições que constam no manual Frascati, porque elas são-vos pedidas para vocês classificarem maturidade do plano de trabalhos pela tarefa, na tarefa. Recursos humanos. Quais são os recursos humanos que fazem execução científica? Participam pelo IPCTN, são os investigadores e técnicos ou equivalentes. Última condição. Tem a ver com a forma das exigências que vão ter de ser apresentadas. Os recursos humanos que oferem a remuneração nas entidades. Ou seja, são elegíveis docentes, investigadores e técnicos ou equivalentes com vínculo por tempo indeterminado à administração pública previamente constituída. E investigadores ou técnicos das mesmas categorias com contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou a termo incerto. E a bolsas, segundo o abrigo do Estatuto do Bolseiro de Investigação. Vamos tentar perceber quem entra, quem não entra. Entram para financiamento, entram como membros de equipa. ETI ou FTI? FTE é exatamente a mesma coisa. No custo unitário, a metodologia utilizada é ETI. Quando vocês estão a fazer o preenchimento no balcão, aparece por FTE. Custo unitário é um quociente. É um quociente entre uma média dos 3 anos das despesas das atividades de ID pela média dos ETIs, dos investigadores e técnicos equivalentes nestes 3 anos. Nós lá atrás, no slide anterior, nós vimos que a despesa nas atividades de ID entrou toda. Toda que foi desenvolvida pelo pessoal interno ou pessoal externo está aqui incluída. Aqui a diferença está no denominador. Quem é que conta para o financiamento? E aqui é melhor dizer quem não pode entrar, quem não pode ser contabilizado. Para o cálculo de financiamento dos projetos, os ETIs que não podem entrar para a formação do financiamento são aqueles que não oferem qualquer remuneração, bolsa ou outra recompensa monetária, designadamente estudantes de doutoramento, de mestrado ou outros estudantes, aposentados ou colaboradores. Os bolseiros da FCT, os bolseiros de doutoramento financiados pela FCT, não entram por uma questão de evitar
de assegurar que não há um duplo financiamento. A FCT é beneficiária pelo programa Pessoas 2030 e algumas destas bolsas estão elegíveis para financiamento. Portanto, estas pessoas podem entrar como membros da equipa, mas não podem contribuir para o cálculo do financiamento do projeto. Para o nosso cálculo na ciência, os investigadores e técnicos ou equivalentes contratados pelo financiamento plurianual das unidades, base ao programático, financiamento dos laboratórios associados e ao abrigo dos contratos de programa dos concursos de estímulo ao emprego científico, os VUCSEC, quer individual ou institucional, são elegíveis para a participação da formação do cálculo do projeto, porque entraram no denominador. Os seus ETIs foram contabilizados. Custo unitário. O que é que vai ser pedido? Qual é a evidência que vai ser pedida? No primeiro pedido de pagamento, ou quando ocorram alterações à estrutura da equipa, vai ser solicitado um comprovativo do vínculo de emprego. Portanto, tem que haver uma relação entre a pessoa que está a dar os ETIs e a entidade beneficiária. Ou uma declaração que atesta a relação funcional. E aqui, os investigadores que estão em regime de cedência são elegíveis. Não só como membros da equipa, como também como contribuição para a formação do custo do projeto. Vai ser também solicitado o registro eletrónico ou folhas de horas ou uma declaração de afetação de tempo integral. Nos pedidos de pagamento subsequentes vão ser realizados o registro eletrónico ou folhas de horas. O que é que vai ser solicitado a nível de verificações no local? Uma execução científica, uma evidência da execução material que foi alvo de avaliação que está a ser financiada, evidências de implementação de ações e ou de medidas de informação e publicidade e o processo técnico de execução do projeto para a confirmação da não sobreafetação dos elementos que fazem a formação do custo unitário, do custo do projeto. Custo unitário, na prática, o que é que isto se reflete na prática? Determinação do montante de financiamento. É em candidatura, vocês que o definam quem participa e quem não participa, quem pode participar, escolha a seleção, na aprovação e depois na parte da execução, com a apresentação dos pedidos de pagamento. Há 3 momentos de pagamento. Um pagamento a título de adiantamento, um pagamento a título de reembolso, que, vamos ver, estes momentos não se esgotam só com a entrega das timesheets. Terá que haver forçosamente a evidência e a entrega das deliverables da parte de execução científica. Portanto, que nós vamos ter aqui 2 componentes de acompanhamento. Um acompanhamento mais de proximidade, não só da execução financeira, como também da execução científica que foi aprovada e que está contratualizada convosco. Um último pagamento a título de reembolso final após a avaliação científica do desenvolvimento e resultados do projeto. Susana, muito obrigado pela clareza com que a apresentação foi desenvolvida. Convidávamos a segunda oradora deste painel, é a nossa colega Lília Melo, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que coordena o núcleo de simplificação na Agência para o Desenvolvimento e Coesão, e que Lília e a engenheira Patrícia Borges, vogal da agência, já há uns anos que fazem este caminho dos custos simplificados e de muito trabalho e com a Comissão Europeia, com a Inspeção-Geral de Finanças, para que tenhamos um sistema robusto também em Portugal e, portanto, tem um profundo know-how em tudo o que é esta dimensão dos custos simplificados. Lília.
a Susana cumpriu o prazo dos 2 oradores, mas nós vamos conseguir ir recuperando entre os painéis estes pequenos ajustamentos, mas que também são necessários para que possamos, à medida que vamos fazendo as apresentações, também ir respondendo já e antecipando algumas das questões dos nossos potenciais beneficiários. Obrigado. Boa tarde a todos. É apenas uma nota de reforço ao que a Susana acabou de apresentar. De facto, aqui o que esta sessão procurou foi trazer algum detalhe sobre aquilo que foi a forma de determinar e de chegar à construção deste custo unitário. O custo unitário é uma das formas possíveis de apoiar os projetos numa forma simplificada e, portanto, poderíamos ter usado um custo unitário, uma taxa fixa ou um montante fixo. A opção recaiu no custo unitário pelas fontes que tínhamos, tratámos de dados estatísticos, que é considerada pela Comissão Europeia, pelas entidades também nacionais, a forma mais fidedigna de criar um método de cálculo, assentar uma OCS, uma opção de custos simplificados, num método de cálculo justo, equitativo e verificável, e, portanto, houve todo aqui um conjunto de pressupostos que foram trabalhados com a entidade fornecedora dos dados estatísticos, no respeito pelo enquadramento regulamentar, comunitário e nacional, e que decorreu, que se traduziu neste custo unitário que vai estar em aplicação no financiamento das operações ao abrigo deste aviso e, portanto, traz aqui um novo conjunto de desafios que procuraremos também elucidar nas sessões seguintes e depois na sessão de questões e respostas. Era apenas uma nota de reforço daquilo que é a intenção de traduzir simplificação para o financiamento destes apoios, diminuir os constrangimentos, a carga burocrática que pesa sobre todos os atores do ecossistema fundos e muito sobre os beneficiários e, portanto, o nosso objetivo hoje é, sobretudo, dar aqui algum detalhe sobre esta informação e com isto termino a minha apresentação, ou pelo menos a minha intervenção neste painel. Por hora. Por hora. Muito obrigado, Délia. Eu penso que ficamos aqui com um panorama que nos permite analisar a cadeia de valor, ou seja, nós temos um momento em que há uma construção e uma metodologia, um racional do custo unitário e depois já perceber um pouco como é que isso se trabalha em sede de discussão e de que evidências que serão exigidas pelas autoridades de gestão, pelos organismos que connosco trabalham como a FCT, mas em que realmente há aqui uma mudança de paradigma e, portanto, a velha fatura e o velho recibo, com toda a nobreza que têm, não serão as nossas entregas no âmbito das verificações administrativas no acompanhamento dos fundos. Eu agradecia-vos ambas e convidava os colegas do painel seguinte que se dedicará a fazermos aqui uma visita guiada ao formulário de candidatura, que é uma ferramenta determinante para quem quer avançar nos seus trabalhos de submissão. Connosco vamos ter a minha colega Margarida Pinto, que é a secretária técnica do Compete, a Cristina Deus, que acompanha também toda esta temática no Compete 2030, e uma vez mais a colega Teresa Nunes, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. O primeiro orador, e de acordo com a nossa descrição de sistemas, será a Margarida Pinto ou a Cristina Deus. A Cristina? Muito bem, Cristina. Tem a palavra e tem o comando. Obrigada. Boa tarde. O formulário é composto por 14 secções e devem ser preenchidas sequencialmente. A secção 1 contempla os campos para a identificação da operação. São campos obrigatórios. Na secção 2, a secção 2 corresponde à identificação das entidades que participam na operação. Neste quadro deverá escolher a entidade principal ou a entidade proponente. A secção 3 contempla os campos da caracterização da candidatura. Também são campos obrigatórios. Na secção 4 temos os campos referentes ao enquadramento da operação, como a CAI da operação, a área científica, as questões éticas,
questões éticas, a Agenda 2030 e o enquadramento ENEI. Salientar que todas as candidaturas têm que estar enquadradas na ENEI ou na EREI. Se não estiverem enquadradas numa ou na outra, a candidatura é considerada não elegível para os fundos. Na secção 5, deverá fundamentar os critérios de seleção. Também são campos obrigatórios. Todos os campos de fundamentação têm um máximo de 3.500 caracteres. A secção 6 deverá inserir todas as localizações da operação. Na secção 7, a secção 7 corresponde ao enquadramento da RIS 3. Tem de ser enquadrada, como referi anteriormente, ou na ENEI ou na EREI. Na secção 8, deverá inserir todas as atividades do projeto e associar a atividade ao estabelecimento. A secção 9 contempla a caracterização do projeto no sistema de apoio. Na caracterização das entidades, apenas deverá preencher o tipo de participação. O país, apenas no caso da participação de uma instituição de colaboração, e a descrição da instituição. Caracterização da equipa. No quadro, identifica-se a equipa. Na primeira linha, corresponde ao IR. E só depois de aceitar a participação no projeto é que deverá enviar o convite aos restantes membros. Deverá preencher todos os campos, à exceção do nome. Ficará automaticamente preenchido após a aceitação do convite. Neste exemplo, o único que está autorizado é uma nova contratação e, neste caso, não deverá preencher nenhum campo da linha. Detalhe da equipa. No quadro de detalhe da equipa, deverá indicar a atividade, o estabelecimento e as FTEs, ou ETIs. Este quadro associa o investigador à atividade e ao estabelecimento. No CV... Já andei. Ups. Já andei. Peço desculpa. No CV narrativo do EIR deverá inserir uma fundamentação, como eu referi anteriormente, com até o máximo de 3.500 caracteres. Na secção 10, tem de indicar a entidade beneficiária da operação responsável pelo investimento. Na secção 12, deverá preencher os indicadores da operação, tanto os indicadores de realização como de resultado. E terminei. Muito bem. A Cristina tinha aqui um desafio, que é apresentar um formulário que tenha a sua dimensão em pouco tempo e, portanto, tentou fazê-lo. Deixar só aqui a nota de que quer o enquadramento na ENEI, quer o enquadramento na ENEI, ENEI, Estratégia Nacional de Especialização Inteligente, EREI, Estratégia Regional de Especialização Inteligente, constam do aviso, têm os links para a ENEI, um link para a agência pública que tem essa informação, e depois tem no corpo do próprio aviso também links para cada uma das estratégias regionais de especialização inteligente, os 5 programas regionais envolvidos. Naturalmente que esta condição de acesso é uma condição de acesso de fundos, porque é algo que decorre do próprio acordo de parceria e da decisão da comissão que recaiu
sobre os programas, no caso compete, temático, e também sobre os programas regionais. E isso também depois ditará a entidade financiadora o bom enquadramento, mas não é um fator de exclusão para projetos que sejam, peço desculpa pela repetição, exclusivamente financiados pela FCT e, portanto, sem fundo europeu. Em sede aqui de formulário de candidatura, tenho a Margarida ou a Teresa, tem a apresentação. Eu não tinha só aqui As condições de elegibilidade. É a Vamos Margarida. passar para as condições. Nesse contexto, avançaríamos para as condições de elegibilidade e aqui assim, Margarida Pinto. Estamos aqui às condições de elegibilidade, principalmente as entidades beneficiárias. Ora, as entidades beneficiárias a este aviso são as entidades não empresariais do Sistema de Investigação e Inovação, as chamadas ENSIs, nomeadamente instituições de ensino superior, seus institutos e unidades ED, laboratórios de Estado, laboratórios associados ou internacionais com sede em Portugal, instituições privadas sem fins lucrativos, que tenham como objetivo principal as atividades de ED, incluindo os collabs, e centros de tecnologia e inovação, e outras instituições públicas e privadas sem fins lucrativos que desenvolvam ou participem em atividades de investigação científica. Salientar que este aviso não prevê como elegíveis as empresas, nem as instituições estrangeiras. O presente aviso tem aplicação nas regiões do continente, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. No caso do Compete, o Compete ainda poderá financiar as ENSIs das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, desde que essas entidades sejam copromotoras com outras entidades, com outras empresas ou ENSIs com ENSIs localizadas nas regiões menos desenvolvidas do continente. Aquelas entidades cujos projetos não sejam apoiados nem pelo FEDER, nem e que se situem nas regiões dos Açores e da Madeira, que não são elegíveis ao Compete, serão elegíveis ao abrigo do regulamento dos projetos da FCT. Portanto, poderão ser objeto de apoio por parte da FCT. Depois temos as condições específicas, quer dos beneficiários, quer das operações. Salienta-se que o aviso inclui vários documentos, nomeadamente o corpo do aviso e com vários anexos. E sugere-se que a sua leitura, não é? Quer do aviso, quer do regulamento específico para a inovação e transformação digital, o chamado REIT, que é a Portaria 328 de 2023, e o regulamento da FCT, que é um regulamento 999 de 2016, que foi republicado agora no início de janeiro de 2024, com algumas alterações. Portanto, para além de todas essas condições que estão previstas nesta documentação, salientamos aqui as principais, que é a contribuição para a finalidade e objetivos do aviso, que é o objetivo do aviso é apoiar projetos de investigação científica e de investigação científica e desenvolvimento tecnológico que são reconhecidos internacionalmente e centrados no desenvolvimento de atividades de investigação em todos os domínios científicos e alinhados com a estratégia da RIS3. As candidaturas deverão ser apresentadas em língua inglesa, exceto em situações em que é solicitado que seja redigida em português. Os projetos correspondem à tipologia de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, chamados ICDT, que têm uma duração máxima de 36 meses. O investimento dos projetos pode variar entre os 50 mil e os 250 mil. É o mínimo de 50 mil e máximo de 250 mil euros. Os projetos podem ser apresentados quer na modalidade individual, quer na modalidade em copromoção. A localização do projeto corresponde à região onde é localizado o investimento. Depois temos aqui outra questão, que é a aferição da situação económica e financeira equilibrada. Aqui temos duas realidades, que é a realidade das ENSIs públicas e a realidade das ENSIs privadas. As públicas, para poderem
identificar se a entidade tem ou não uma situação económica ou financeira equilibrada, devem submeter uma declaração por parte dos responsáveis financeiros, enquanto que as privadas terão de submeter o relatório de contas certificado pelo ROC. É a única forma de se poder aferir a situação líquida positiva. Depois, os projetos deverão ainda dispor de fontes de financiamento, que serão apresentadas em sede de contratualização, e assegurar que o apoio concedido não se enquadra no regime de auxílios de Estado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as entidades não empresariais, para poderem ter o apoio de 85%, elas têm que ter a sua contabilidade separada. Tem que haver uma clara separação dos custos, para se poder aferir se ela tem mais de 20% de atividade económica. O que é que isto quer dizer? Ter mais de 20% de atividade económica quer dizer a atividade não económica estar a financiar a económica. É isso que não é possível neste tipo de financiamento. Estava agora na net. Vou então passar a apresentar as principais condições de elegibilidade relativas, portanto, ao investidor responsável e também à equipa de investigação. Dar nota aqui de que já foi anunciada uma futura republicação do aviso que clarificará aqui algumas das condições de elegibilidade que vamos passar a apresentar. Portanto, as condições de elegibilidade que vamos apresentar agora são as condições atuais, portanto, as que serão âmbito de republicação. No âmbito do preenchimento do formulário de candidatura, deverá ser identificado o investidor responsável do projeto, portanto, é obrigatória a identificação do investidor responsável do projeto, que, conjuntamente com as entidades beneficiárias do mesmo, será responsável pela execução do projeto e pelo cumprimento das regras subjacentes ao financiamento do projeto. O investidor responsável deverá ter afetação física ao projeto. O que é que isto quer dizer? Portanto, o investidor responsável deverá, em sede de preenchimento do formulário, declarar a dedicação que vai, portanto, imputar ao projeto, em termos dos seus FTEs, conforme já foi previamente mencionado, ao longo portanto, das várias tarefas e atividades que forem identificadas para a execução do projeto. Portanto, esta afetação deverá ser sempre superior a 0. Não poderão existir investigadores responsáveis que não apresentem dedicação ao projeto. Outra condição de elegibilidade tem a ver com o seu vínculo contratual. Portanto, o investigador responsável deve possuir um vínculo contratual com a instituição proponente do projeto ou, no caso da sua inexistência, deverá ser constituído um acordo escrito entre as partes. Este documento, qualquer um destes dois documentos deverá ser apresentado apenas em sede de contratualização, caso o projeto venha a ser financiado. Portanto, não deverão submeter nenhuma destas duas documentações em sede de formulário. Esta condição foi agora clarificada no âmbito da republicação do aviso, portanto, o investidor responsável deverá possuir o grau académico de doutor. Este grau académico será verificado ou deverá estar, portanto, confirmado à data de encerramento do concurso. Portanto, a documentação, à semelhança da documentação referente ao vínculo, deverá ser apenas apresentada também em sede de contratualização, ou seja, caso o projeto venha a ser selecionado para financiamento. Outra condição é o facto do IR não se poder encontrar em situação de incumprimento injustificado, no que respeita à apresentação de relatórios de execução científica de projetos já concluídos. Outra condição tem a ver com o facto do IR da presente candidatura não poder ser IR de um projeto financiado na anterior edição do concurso da tipologia de ICDT, ou seja, de um projeto de investigação científica e desenvolvimento tecnológico financiado na edição de 2022. Caso seja IR um projeto de investigação de caráter exploratório, os típicos projetos de 50 mil euros, está elegível a submeter um projeto agora como investigador responsável. Portanto, saliento e sublinho aqui que será apenas a tipologia de ICDT que está impedida agora de concorrer novamente com um projeto na qualidade de IR. A próxima condição foi uma condição também clarificada, que será clarificada na próxima republicação. Portanto, os investigadores responsáveis de candidaturas que tenham obtido na edição anterior de 2022
estão impedidos, com mérito do projeto inferior a 5, estão agora impedidos de submeter uma nova candidatura na qualidade de IR. Esta condição aplica-se a projetos com mérito inferior a 5, conforme referi, quer na tipologia de projetos exploratórios, quer na tipologia de ICDT. Portanto, esta é aplicada para ambos. Este slide também requer aqui um apontamento que será clarificado então na futura republicação. Eu vou passar a ler a atual redação. Portanto, no conjunto do presente concurso e do concurso de projetos exploratórios em todos os domínios científicos de 2023, aplicam-se as seguintes regras. Portanto, um investigador responsável, ou um investigador que decida apresentar uma candidatura na qualidade de investigador responsável, pode apenas submeter uma candidatura nessa qualidade. Essa opção permite-lhe ainda participar numa outra candidatura na qualidade de membro da equipa de investigação. Caso o investigador opte por não ser investigador responsável ou não seja elegível a ser investigador responsável, pode participar em 3 candidaturas na qualidade de membro. Volto aqui a salientar o universo de aplicação destas 3 condições mencionadas passou a ser, portanto, o atual concurso, portanto, com o código MPR 2023-12, que é o ICDT 2023, mais o concurso de projetos exploratórios 2023, financiado exclusivamente por fundos nacionais através da verbas da FCT. Vou agora falar um bocadinho do financiamento do concurso, fazer aqui a introdução aos programas que financiam. Portanto, através do FEDER temos 6 programas de financiamento. Temos o Compete 2030, portanto, um programa de inovação e transição digital, e os 5 programas regionais, portanto, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. Portanto, o financiamento dos projetos através das verbas FEDER tem obrigatoriamente de cumprir algumas condições, nomeadamente no que se refere à obrigatoriedade de enquadramento dos projetos nos domínios prioritários das estratégias de investigação e inovação para uma especialização inteligente, portanto, a denominada RIS3 ou a RIS3 regional, consoante, portanto, a localização do investimento do projeto, e também ainda tem que obrigatoriamente ser projetos de investigação aplicada e inovação, incluindo as atividades de investigação industrial e ou atividades de desenvolvimento experimental. Aqui há que fazer uma nota, que está também, portanto, em aviso e na legislação complementar. Portanto, a investigação, a montante de investigação aplicada à inovação, ou seja, chamada também investigação fundamental, só pode, portanto, ser elegível, ou esse projeto só poderá ser elegível de modo auxiliar e acessório, quando indispensáveis para a prossecução, portanto, do projeto. E no seu global, portanto, em termos de critério concreto, não poderá ultrapassar o correspondente a 10% do investimento elegível do projeto. É importante salientar aqui esta questão. Agora, aqui vou falar um pouco das taxas de financiamento. Os programas regionais financiam os projetos a uma taxa de 40%, até ao fim da dotação orçamental FEDER de cada um dos programas, e desde que o remanescente de 60% seja suportado pelo orçamento da FCT. Portanto, esta é uma das condições também de financiamento deste tipo de financiamento. Relativamente às verbas do Compete 2030, portanto, o Compete financiará os projetos a uma taxa de 85%, até ao fim da sua dotação orçamental, podendo ou não o remanescente de 15% ser suportado pelo orçamento da FCT. Vou agora aqui falar um bocadinho da delimitação das fronteiras, portanto, do financiamento entre os diversos programas financiadores do concurso. Portanto, nos investimentos dos projetos que estão localizados nas regiões menos desenvolvidas, NUTS 2, portanto, refiro aqui a Norte, Centro e Alentejo, o Compete 2030 financia as operações multi-região e as operações individuais
ou em copromoção, com investimento total superior a 175 mil euros. Portanto, operações multi-região, com investimento nestas regiões menos desenvolvidas e com investimento total superior a 175 mil euros. Os programas regionais financiam as operações individuais ou em copromoção, realizadas na respectiva NUT, não é? Portanto, numa dessas regiões, com investimento total igual ou inferior a 175 mil euros. O financiamento dos investimentos localizados nas regiões de Lisboa e Algarve será assegurado pelo respectivo programa regional, Lisboa Algarve 2030, sempre que existam numa mesma operação investimentos localizados nas regiões de Lisboa ou Algarve e investimentos localizados em regiões menos desenvolvidas, Norte, Centro ou Alentejo, as componentes das regiões menos desenvolvidas, independentemente do valor, aqui, portanto, do valor do investimento, deixa de ser um critério, serão financiadas pelo Compet 2030. Relativamente ao financiamento de projetos através de verbas do Orçamento de Estado da FCT. Portanto, os projetos aqui, os critérios, falando aqui paralelamente aos critérios anteriormente apresentados, portanto, os projetos, vamos financiar projetos que possam não ter enquadramento nos domínios prioritários da estratégia de investigação e inovação, portanto, não é um critério para este fundo. E financiaremos também as candidaturas que não cumpram determinadas regras específicas definidas pelos programas envolvidos, que estão, por exemplo, na investigação fundamental ou aplicada, deixa de ser um critério de acesso às verbas do Orçamento de Estado. A FCT financiará, então, a 100% os projetos não apoiados pelo FEDER, nos termos do seu regulamento, assim como a contrapartida nacional dos projetos cofinanciados pelos programas regionais e pelo Compet 2030, até esgotar a dotação disponível no Orçamento de Estado. Muito obrigado, Naneta. Penso que ficou aqui uma fotografia de duas dimensões, aquela mais relacionada com o FEDER, que pode ser, como a minha colega Margarida disse, e deve ser consultada no regulamento específico deste domínio, que é em cascata sobre o que também é regulamentação comunitária, e depois os critérios de elegibilidade próprios do aviso, que se vão adaptando às diversas políticas públicas, e ficamos aqui, creio eu, com as duas dimensões. Sinalizar também a relevância neste aviso. Foi previsto não só a possibilidade de ter avisos, projetos, candidaturas para projetos individuais, mas também em copromoção, algo que naturalmente cada beneficiário sabe do seu projeto de investigação, mas a copromoção é muito bem-vinda porque tem virtudes. E só aqui uma pequena clarificação: o alinhamento com a RIS3 é ditado pela localização, mais o próprio enquadramento que ele tenha na estratégia regional dessa região. Pode estar localizado numa região, mas se não tiver o enquadramento na estratégia regional daquela região, já não poderá ser financiado por esse programa, mas pode ser até, se estiver dentro dos limiares que vimos há pouco, financiado pelo Compet, se estiver alinhado com a Estratégia Nacional de Especialização em Direito. Portanto, para tudo vai havendo soluções, e para responder às vossas questões, nós terminávamos em tempo, até com alguma antecipação, no percurso por estes 4 painéis: balcão dos fundos, custos simplificados, formulário de candidatura, condições de elegibilidade, e convidávamos os nossos colegas a retomarem a mesa, sendo eu e o professor Francisco Santos, para que, ao longo do tempo em que foram sendo recolhidas as questões que foram sendo colocadas no âmbito desta sessão, e dentro do tempo também que conseguimos ter e gerir, tentar uma vez mais responder às questões que colocaram, e reitero, muitas delas já respondidas na linha dos fundos, e portanto acompanhem, e havendo mais questões, cá estaremos via linha dos fundos para responder cabalmente a todas as dúvidas que possam eventualmente ser suscitadas. Muito obrigado a todos por esta sessão, e obrigado aos colegas de painel. Muito obrigado. Muito obrigado.
Bom, então vamos lá começar com o espaço da resposta das perguntas que chegaram. Nós, no chat, nesta altura, foram 394 perguntas efetuadas. É impossível, nós respondemos a todos. A linha do balcão dos fundos responderá às questões que nós, neste espaço, não conseguiríamos responder. Portanto, eu começaria talvez pelo primeiro módulo do balcão, e das perguntas, o assunto que foi mais repetido. Teresa, a pergunta que nos chegou assim mais é: a entidade deve atribuir que perfil ao investigador responsável e investigador? Foi aquela que nos Chegou com mais chegou força. com mais força. Pois bem, portanto, por aquilo que nós já tentámos há pouco elucidar, diríamos que o perfil mais adequado ao investigador responsável, sobretudo por causa da segregação da informação, será o perfil de técnico interno ou o perfil de técnico externo. Portanto, o que difere o técnico interno do técnico externo é que, se for um técnico externo à instituição, ele vai ter que referir, quando aceita o convite, qual é a instituição a que pertence. O perfil do investigador responsável, portanto, o investigador responsável é um utilizador do balcão. Com este perfil pode iniciar o processo de candidatura e, como já referimos também, ao iniciar o processo de candidatura, segundo a nova regra em vigor desde o final da semana passada, ele só vai ter visível as candidaturas que criou. O processo de convite é feito pelo superutilizador, enviando um e-mail para o NIF do investigador responsável, que depois tem 24 horas para aceitar esse convite. Se for a primeira vez, põe a password da AT e, a partir desse instante, fica habilitado a entrar no balcão, a procurar o aviso e a iniciar o processo de candidatura. Outra, também bastante repetida: como posso aceder ao aviso e ao formulário de candidatura? Portanto, o acesso é feito depois do utilizador estar acreditado no balcão. Entra, e quando entra no balcão, se for a primeira vez, provavelmente vai cair, ou se já teve candidaturas até iniciadas no PT 2020, o balcão tem 2 separadores. Tem um separador onde mostra a informação do PT 2020, tem um outro separador no canto superior esquerdo, que permite passar para o PT 2030. Portanto, convém situar-se no separador do PT 2030, que tem cores azuis. O PT 2020 tem cores em cinzento. Depois de passar para o PT 2030 e começar a fazer candidaturas ao PT 2030, o seu default automaticamente passa logo a ser o PT 2030. Portanto, certificar-se que está no contexto PT 2030, procurar os avisos, portanto, no menu dos avisos, selecionar ou pelo código do aviso ou pela data. Portanto, tem um conjunto de filtros de pesquisa, e depois no aviso, na linha que lhe aparece com o aviso, no final dessa linha tem um botão para iniciar a candidatura. E, portanto, inicia a candidatura, entra no formulário de candidatura, composto por aqueles passos e por aquilo que já vimos aqui até em termos de ecrãs, e inicia o processo de candidatura. É importante referir que nesse processo, em qualquer instante, ele pode voltar ao balcão, a informação é validada passo a passo. Há situações em que é preciso percepcionar-se, por exemplo, alguns dos campos das combo boxes, das tabelas de domínio, poderem eventualmente aparecer com valores que estão vazios. Isso pode ser porque, entretanto, a informação já está parada, o timeout está preparado para ter 1 hora, mas às vezes, no passar do tempo, rapidamente passa 1 hora sem se mexer no ecrã e, portanto, alguma situação em que nas tabelas de domínio não estejam preenchidos os valores, o primeiro passo a fazer, que resolve 100% das situações que temos tido, porque o formulário já foi bastante utilizado, temos muitíssimas candidaturas em preenchimento, temos todos os passos já testados até ao final.
testados em tempo real. Temos o Ciência AD a funcionar, temos os e-mails a serem enviados, temos investigadores a aceitarem e o formulário a perceber as respostas positivas e negativas, mas, portanto, a questão aqui do time-out, nada se perde, simplesmente pode ter havido já ali uma quebra de sessão e então recomenda-se que o utilizador volte a entrar no balcão e volte a aceder ao formulário. Aí não vai pelo aviso, porque ele já iniciou uma candidatura, vai por outra funcionalidade, que é a funcionalidade de conta corrente, onde vai visualizar uma candidatura em preenchimento. Uma candidatura em preenchimento tem um código que é um GUID, é um número composto por muitos dígitos, não tem ainda o código definitivo, porque só depois, quando a candidatura é submetida, é que ela adquire o código definitivo, dependendo das regras de qual é o programa operacional onde vai cair a candidatura e, portanto, e qual é o número que vai ter. No processo de candidatura, enquanto ainda estamos no preenchimento, é a partir desse GUID que se tem de novo acesso ao mesmo formulário e à mesma candidatura. Obrigada, Teresa. Eu penso que nós temos aqui mais duas questões que fazem sentido, têm a ver com a questão de permissões. Certo. Eu começava pela deve ser o superutilizador da entidade beneficiária a criar a candidatura e gerir o acesso do investigador responsável, ou o investigador responsável criar um superutilizador e submeter a sua candidatura associando a entidade beneficiária. Portanto, o superutilizador vê todas as candidaturas da entidade. O superutilizador é o representante da entidade. É a pessoa, ou as pessoas, porque uma entidade pode ter vários superutilizadores, e, portanto, é a pessoa por trás da entidade. O superutilizador, se criar uma candidatura, todos os do seu grupo, todos os outros superutilizadores vão ver essa candidatura. Por isso, a nossa recomendação é que, para a segregação da informação, percebemos que é uma necessidade neste aviso, nem em todos os avisos, nem sempre é assim, mas neste em concreto deve ser o superutilizador que cria e dá acessos aos utilizadores com o perfil de técnico interno ou técnico externo e deve ser o técnico interno ou técnico externo que inicia o processo de candidatura. Porque aí os superutilizadores veem tudo, mas os técnicos, só quem vê, o default é quem cria, é quem vê. Depois há o tal ecrã de permissões, disponível apenas agora para os superutilizadores, que permite acrescentar alguns técnicos, ou quem quiser, a dar acesso a essa mesma candidatura. Nós já tivemos algumas questões durante a semana passada de situações em que o superutilizador criou a candidatura e, portanto, por esta lógica de quem vê, quem cria é quem vê, os técnicos internos não viam a candidatura e aí depois tem que ser gerida a partir do ecrã de gestão de permissões. Portanto, para ser mais direto e mais clean, vá ao processo, nós recomendamos que sejam os técnicos internos a criar as candidaturas. O superutilizador depois tem uma função muito importante, para além de gerir os acessos, caso haja essa necessidade, que é a função de submeter a candidatura. E a pergunta seguinte, que vem na sequência, é como deve ser gerido o acesso ao formulário e submissão de candidatura para o investigador responsável corrigida pela candidatura. Pronto. Mais uma vez, não é o investigador responsável, só gera os acessos à candidatura se for ele próprio superutilizador. Se for técnico, tem sempre acesso, há de ser um superutilizador, que pode até nem constar naquela candidatura, é o superutilizador da entidade. Nas universidades pode ser alguém a um nível mais administrativo, que é o superutilizador, que gera os acessos às candidaturas. O ecrã para gerir os acessos às candidaturas tem estado em contínua evolução e acreditamos que, eventualmente, possamos vir disponibilizar até novas versões ao longo dos próximos dias, mas o ecrã permite depois associar outros técnicos àquela candidatura que não aquele que cria. Mas a regra nova, que iniciou semana passada, foi quem cria vê sempre a candidatura. PT 2030 e outras candidaturas anteriores, vou voltar a referir aquilo que já referi há pouco, o superutilizador pode desconvidar, pode desassociar o utilizador técnico interno, porque ele já lá existia e, portanto, estava a visualizar todas as candidaturas do PT 2020 que podem também ter, por algum motivo de segregação de informação,
a necessidade de não ficarem visíveis para toda a gente neste momento e, portanto, pode desassociar esse técnico interno e voltar a convidá-lo. Ao voltar a convidá-lo, entramos na regra nova e, portanto, esse técnico aceita de novo o convite para o mesmo perfil, mas a partir desse instante ele já só vê aquilo que queria. E aí será o superutilizador que terá que configurar outros acessos caso continue a querer que ele veja candidaturas que não criou, sejam 2020 ou 2030. Muito obrigada, Teresa. Agora, talvez mudando um pouco de tema para o módulo dos OCS, uma das questões que tem sido muito repetida é se serão efetuadas verificações financeiras aos projetos que serão financiados. Lília, eu pedi se calhar a tua intervenção, por favor. Certo. Então, nós temos aqui um pressuposto que é este custo unitário assenta numa metodologia, foi definido com base num conjunto de pressupostos, de regras, e, portanto, um dos pressupostos é que as elegibilidades que são consideradas para o financiamento com este custo unitário são analisadas e é garantida a sua compatibilidade até com as elegibilidades do PT 2030, neste caso, que vão ser depois financiadas pelo custo unitário. Ou seja, esta garantia de que as elegibilidades estão de acordo, estão em conforme com as regras atuais, foi garantida na definição do custo unitário, na definição desta metodologia de custos simplificados. Neste caso, assentando nos dados estatísticos do IPCTN, como há pouco a Susana muito bem referiu, ela traduziu-se num conjunto de regras que estão estabelecidas no documento metodológico, no apêndice e, em última análise, no aviso. O que significa que, uma vez estabelecidas estas regras, aquilo que é elemento de verificação são precisamente as regras que ali estão estabelecidas. Ou seja, fazemos aqui um corte com aquilo que é a verificação dos elementos de despesa, deixamos de assentar o foco na análise de comprovativos de realização de despesa e pagamento dessa despesa e passamos o foco para a análise daquilo que está estabelecido nesta metodologia de custos simplificados, que neste caso são as evidências que aí estão previstas. E as evidências estão sobretudo associadas ao ETI e aos comprovativos que nós estabelecemos para ficarem como elementos de evidência associados a esses ETIs, que neste caso são os comprovativos de vínculo de emprego ou uma declaração equivalente que atesta a relação funcional com a entidade beneficiária, como consta da parte que a Susana apresentou, e também o registro eletrónico de folhas de horas ou declaração de afetação de tempo integral. E estes são, de facto, os elementos de evidência que nós vamos ter para o financiamento destes apoios. Portanto, são estes os elementos que vão estar associados ao indicador que desencadeia o pagamento. E, portanto, deixamos de verificar precisamente aquilo que são os elementos de evidência tradicionais associados ao financiamento destes projetos. No entanto, e eu gostaria de deixar aqui esta salvaguarda, o beneficiário destes apoios mantém a obrigatoriedade do cumprimento de todas as regras comunitárias e nacionais a que está obrigado, designadamente as obrigações fiscais, contabilísticas e ao nível da contratação pública têm que ser respeitadas pelo beneficiário. Elas não são objeto de verificação para efeitos do desencadear o apoio nesta forma de custo unitário. Uma das questões que precisamente terá que ser assegurada pelo beneficiário é o registro de contratos públicos. E aqui estamos a falar de contratos públicos que são relevantes para esta operação que está a ser apoiada. E, portanto, procurando responder mais diretamente à pergunta, não serão, ou seja, os elementos a verificar são os elementos que estão estabelecidos na metodologia. Obrigada, Lídia. Outra questão que nós também tínhamos, que nos foi colocada, bastante repetido, vai haver um cruzamento da percentagem de dedicação dos membros da equipa entre os projetos nos programas de PT 2020, 2030, PRR, Horizonte Europa, com os projetos financiados pela FCT? Quando eu, na resposta anterior, referi aqui o respeito pelos princípios transversais, que independentemente da forma de apoio, o beneficiário tem que garantir, destes princípios transversais, que se mantém no financiamento nesta forma mais simplificada, é de facto o princípio de que um determinado recurso humano não pode afetar mais do que 100%
da sua atividade, ainda que o faça de forma repartida pelos projetos. Portanto, este é um princípio transversal que deverá ser mantido também, neste caso, independentemente de estarmos a falar de um apoio que assuma a forma de custos simplificados. E, portanto, sendo este um princípio geral, deverá ser observado e essa afetação terá que ser respeitada no conjunto dos projetos em que aquele recurso humano está afeto. Eu gostaria ainda de dar nota que está previsto que, por via do balcão, seja possível identificar a imputação de um recurso humano a mais do que 100%, se estiver afetado a mais do que 100% da sua atividade, a vários projetos apoiados no âmbito dos fundos estruturais. Obrigada. Outra questão que também nos tem chegado, portanto, é se os bolseiros de doutoramento financiados pela FCT são elegíveis como FTEs do projeto, podendo os mesmos ser incluídos nas equipas de projeto. O racional aplicado a nível do custo unitário exclui para a componente de formação de financiamento os bolseiros de doutoramento financiados pela FCT, porque a FCT tem um financiamento já pelo programa Pessoas 2030 e é uma forma de garantirmos que não há duplo financiamento a nível dos fundos. Mas as despesas com estes elementos, recursos humanos, estão incluídas na rúbrica das despesas com pessoal externo que foram contabilizadas do IPCTN. Portanto, os bolseiros de investigação financiados pela FTCT podem contribuir como FTEs como membros da equipa para desenvolvimento do trabalho da parte de execução científica do projeto. E então eu agora, se calhar, passava para outro módulo, para a pergunta que também tem a ver com o formulário, a nível de contactos, de quem deve ser e quais as responsabilidades em fase de execução. Cristina, Margarida. Bom, em relação aos contactos, a pessoa que deve ser contactada deve ser o utilizador do balcão, por isso ele tem que estar sempre associado à entidade que vai ser objeto de financiamento. Tanto pode ser o superutilizador como o investigador responsável. É a pessoa, normalmente será a pessoa que tem mais contacto com o projeto, não é? Porque no âmbito da execução do projeto quem irá acompanhar será o investigador responsável, portanto supõe-se que seja o investigador responsável na maior parte das situações. Outra questão que também tem a ver, tem sido bastante recorrente, tem a ver com os INEIs e EREIs. É necessário definir se há um enquadramento de EREI e ENEI. Se nesta tabela se definir que não há enquadramento de ENEI, na tabela seguinte ainda é necessário definir o enquadramento ENEI e as linhas de atuação. Assim, como já foi explicado há pouco, todos os projetos que são objeto de financiamento dos fundos têm que ter enquadramento ou na ENEI ou na EREI, que é a Estratégia de Especialização Inteligente. Os projetos ou se enquadram na ENEI, que é a Estratégia Nacional de Especialização Inteligente, ou na EREI, que é a Estratégia Regional. Portanto, se não permite, se ele insere, se preenche o campo da ENEI, não pode preencher da EREI e vice-versa. Agora, não podem não preencher, porque o não preenchimento desta informação exclui a elegibilidade dos projetos aos fundos. Temos aqui agora outro assunto que também tem a ver com o detalhe da equipa. Não deixe introduzir a morada e não preencha os restantes campos. Portanto, nós já tínhamos referido e temos vindo a dar algum ênfase porque os campos ou os passos devem ser preenchidos de forma sequencial. Na localização, no passo da localização, não sei precisar agora qual é que é, mas é um passo comum a todas as candidaturas a fundos do PT 2030, é preciso identificar a localização dos projetos. E é aí que se registram as moradas. E é aí que se identifica, para cada uma das localizações, o que é aquele estabelecimento. É um laboratório, que tipo de função tem. E, portanto, mais à frente, quando se vão caracterizar as entidades e é preciso relacionar as atividades com os estabelecimentos, essas moradas que já foram preenchidas atrás vão aparecer mais à frente.
E, portanto, daí a lógica de que é possível visualizar e navegar por todo o formulário, mas, na verdade, há precedências de preenchimento que conduzem depois ao preenchimento de informação nos passos subsequentes. Relativamente à EREI, é o mesmo processo, portanto, depende da localização, as características da EREI que vão ser solicitadas mais à frente. Portanto, é muito importante que os passos iniciais, e um dos mais importantes é certamente a da localização, sejam bem preenchidos para que depois a informação possa fluir e ser pré-preenchida mais à frente. Muito obrigada, Teresa. Agora, outra das questões que também temos mais chegado, tem a ver com a elegibilidade, o IR deve ter afetação física ao projeto, o que significa ter afetação física. E uma segunda questão também associada a isto é, uma vez que não é referido nada sobre a obrigatoriedade de afetação física dos membros da equipa, questiona-se se podem existir membros da equipa sem afetação física e se sim, em que modos. Nanete, por favor. Portanto, conforme há pouco tive a oportunidade de referir, portanto, a afetação física está ligada à dedicação do investigador ao projeto. Portanto, efetivamente, em aviso, há uma obrigatoriedade no que diz respeito à afetação física do investigador responsável, ou seja, é obrigatório que o investigador responsável declare em que tarefas e atividades vai estar dedicado e tem que ser superior a 1. De igual forma, também para os membros, também não faz sentido que exista um membro da equipa de investigação identificado em sede de candidatura e que depois não tenha afetação física. Portanto, apesar de não constar diretamente de um critério de elegibilidade, se o membro participa, deverá efetivamente declarar afetação física. Por outro lado, as candidaturas serão depois avaliadas tanto por painéis de avaliação, sendo que um dos critérios de avaliação é a adequação dos recursos e meios, tanto declarados pelo beneficiário, sendo que se não houver, se um determinado membro ou se um conjunto de membros de equipa de investigação não declararem afetação física ao projeto, ou seja, tempo, pronto, depois terá uma repercussão na classificação desse critério. É obrigatório ter co-PI no projeto? Não, portanto, essa é uma pergunta que tem surgido também na linha dos fundos. Portanto, este aviso não prevê co-investigador responsável, portanto, o co-PI ou co-IR, vamos chamar de co-IR, não, portanto, este aviso não prevê a inclusão de membros com qualidade de co-PI. E agora, portanto, outra também questão é, gostaria de confirmar se as empresas poderão ser de alguma forma elegíveis para o financiamento, desde que em copromoção com as Enesis. E uma segunda pergunta é se pode envolver-se uma instituição estrangeira sem atribuir orçamento a essa instituição. Em caso afirmativo, que elementos são necessários e como se deve proceder para adicionar essa instituição no balcão dos fundos? Não, portanto, esta questão foi abordada pela Margarida. Portanto, efetivamente, no âmbito deste aviso, as entidades beneficiárias elegíveis são apenas entidades não empresariais do sistema de inovação e investigação, pelo que as empresas não são elegíveis como beneficiárias a financiamento. Poderão, portanto, ser mencionadas ao longo da candidatura, caso exista uma colaboração, mas em termos portanto, de elegibilidade a financiamento, não. O mesmo acontece também com a questão das entidades estrangeiras. Portanto, são entidades estrangeiras, não são elegíveis a ambos os regulamentos do aviso, né? Portanto, ao regulamento FEDER, nem ao regulamento de projetos financiados exclusivamente por fundos nacionais, pelo que também um eventual envolvimento dessas instituições deverá ser mencionado ao longo do preenchimento do formulário de candidatura. Portanto, não podem constar como beneficiários. Uhum. Outra questão que também tem-nos surgido aqui bastante é se o meu projeto não estiver enquadrado no RIS 3, portanto na ENEI ou no RIS 3 regional, o que acontece à minha candidatura?
Se for tiver mais que 10% de investigação fundamental, o que é que lhe acontece? Portanto, essas são condições específicas de elegibilidade, portanto, aos fundos FEDER, quer, portanto, ao Compete 2030, quer a qualquer um dos outros programas regionais, consoante a localização do investimento declarado, portanto, pelo projeto, pelo que, caso não cumpra algum destes requisitos, ou outro que possa estar definido em aviso, esta candidatura é passível de ser financiada por fundos nacionais através do orçamento da FCT, desde depois até à dotação disponível e tendo em conta o mérito do projeto que será aferido em sede de avaliação. Outra questão que também tem surgido tem a ver com como aferir a situação económica equilibrada. Margarida, por favor, talvez passando esta questão para ti. Sim. Como há bocado tive a oportunidade de dizer, no caso, nós temos duas realidades. Temos as NSIs privadas e as NSIs públicas. No caso das NSIs públicas, os responsáveis financeiros terão de submeter uma declaração a dar conta da situação económica e financeira da entidade. No caso das NSIs privadas, devem submeter um relatório de contas certificado pelo ROC para se poder aferir a situação líquida, que tem uma situação líquida positiva. No aviso também está feita uma referência da apresentação de um balanço intercalar. Essa situação só ocorre quando não existem contas encerradas do ano anterior. E, portanto, recorre-se a essa possibilidade. Obrigada. E há aqui mais uma, tem a ver com a elegibilidade do investigador responsável. Relativamente ao concurso para a atribuição destes projetos do ICDT, em todos os domínios 2023, gostaria de saber se os PIs, com projetos exploratórios PECS financiados na última edição do concurso da FCT, são elegíveis para se candidatar neste concurso, neste aviso. Sim, portanto, os investigadores de projetos exploratórios financiados no âmbito da anterior edição do concurso, de 2022, são elegíveis a apresentar uma candidatura também na qualidade de IR ao presente aviso, ou seja, concurso de projetos de ICDT 2023. Sim, são elegíveis. Só não são elegíveis os investigadores responsáveis financiados em 2022 com um projeto da tipologia de ICDT. Esses sim estão impedidos de submeter agora uma candidatura na qualidade de IR. Outra questão que, portanto, está bastante, e agora mudando um bocadinho para a moda do balcão, portanto, Teresa, por favor, esta será referida a ti. Tem um assunto de pagar o registro como beneficiário. Ou seja, a pergunta é: o investigador que se registrou como beneficiário pode apagar esse registro? Neste momento, nós estamos a desenvolver uma funcionalidade que permite isso. Portanto, alguém que se registrou como beneficiário poder apagar o seu registro. Atualmente não é possível, é uma questão que tem que ser colocada na linha dos fundos e depois nós, caso a caso, faremos essa remoção. De qualquer forma, dar nota que o facto, e isso aconteceu, muitos investigadores se terem inscrito no balcão enquanto entidades, não precisam de anular esse registro para poderem ser convidados pelas verdadeiras entidades beneficiárias, as instituições que representam, e iniciar o processo de candidatura e concluir o processo de candidatura e até poderem ser superutilizadores. Portanto, não é o facto de estarem registados enquanto entidades beneficiárias, que foi o que aconteceu de forma bastante abrangente quando o aviso saiu, não impede que continuem e prossigam agora enquanto utilizadores convidados das entidades que representam. O apagar, se calhar até com este prorrogamento do aviso, estará disponível durante o prazo em que o aviso está aberto, porque é uma funcionalidade que nós estamos em fase de conclusão. E, portanto, isso sim permite depois que, em qualquer instante, a entidade beneficiária possa, de alguma forma, remover-se do balcão, com um conjunto de pressupostos que depois depende do que é que aquela entidade beneficiária já fez. Se já submeteu candidatura, provavelmente não vai conseguir remover-se, vai apenas desativar-se, dependendo do estado da candidatura, mas se tem candidaturas apenas em preenchimento e é a sua vontade apagar esses registros do balcão, terá certamente uma funcionalidade self-service para o poder fazer de
forma autónoma nos próximos semanas, diria. Muito obrigada, Teresa. Uma pergunta muito frequente. Qual a nova data para lacrar a candidatura? 21 de março. Submeter. É o termo correto. Submissão, 21 de março. Outra questão também, que nós nesta altura temos quase 600 perguntas no chat. Vamos tentar, estou aqui à procura de algumas mais frequentes. As normas transitórias da L57 podem ser elegíveis para financiamento? Sim, podem. Podem contribuir, os seus ETIs podem contribuir para a formação do financiamento do projeto. Como podemos ter atividades classificadas de investigação fundamental superior a 10%? Sim, claro, tudo é elegível. Depois, como a Nanete referiu, vai depender. Não aos fundos, mas ao orçamento de Estado. Poderá, exatamente, vir a ser considerado no âmbito do orçamento de Estado. Outra que tenho aqui também, as pessoas afetas fisicamente ao projeto com um certo número de ETIs irão precisar de preencher e assinar as timesheets, certo? Em caso afirmativo, estas pessoas terão de ser obrigatoriamente contratadas pela entidade ou podem ser colaboradores filiados sem contrato de trabalho? As pessoas que são membros efetivos não vão ter necessidade de pagamento de fazerem a submissão da timesheet. No entanto, deve-se manter sempre o cumprimento da legislação associado das boas práticas em vigor de cada instituição. Os recursos humanos que pertençam ao quadro de entidade ou que se encontram em regime de cedência ou destacamento. Outra questão que também tem a ver, esta vez com o formulário. Teresa, por favor, o número de caracteres dos campos. Pergunta. Verdade. O número de caracteres dos campos, se repararem em algum dos passos do formulário já começam a aparecer o número dos caracteres dos campos e até a indicação de quantos caracteres é que estão a entrar para perceber se estamos a chegar ao limite. De qualquer forma, enquanto estamos nesta tendência de evolução do próprio formulário, é importante verem na ajuda em contexto, porque aí é mais rápido e mais operacional, e temos feito um esforço de colocar na ajuda em contexto, portanto, colocando-se em cima do campo, no ícone que diz ajuda e que está sobre o lado direito do formulário, é possível visualizar, eu diria que em todos ou na grande maioria dos campos, sobretudo nos campos de texto, o tamanho máximo dos caracteres. Aí quase que diria que está já disponível para todos, e se não tiver estará a muito curto prazo, porque é muito mais fácil de o fazer. No formulário em si, também estamos a fazer essas melhorias de, em cada um dos campos de texto, mostrar até como é que vai sendo o consumo dos próprios caracteres até ao limite. Outra questão a nível de formulário, vamos aproveitar o input da Teresa. Secção 10, custos. Certo. A que valores é que esta tabela diz respeito? Tem ligação com os FTEs atribuídos à equipa? Deve responder aos custos unitários correspondentes aos FTEs totais declarados por uma atividade na proposta, ou corresponde a uma orçamentação de custos por atividades independente dos FTEs declarados? Deve corresponder aos FTEs. Eu peço depois aqui à Cristina também, se eu não tiver a ser completamente esclarecedora, mas deve corresponder aos FTEs, simplesmente o quadro onde eu descrevo os FTEs e faço a declinação desses próprios FTEs por investigador, por atividade, tem uma lógica diferente do quadro de custos, onde eu vou fazer a identificação dos custos por categoria de custo e por beneficiário. E, portanto, a validação dos dois totais é feita no momento da submissão da candidatura. Isto é, o atual formulário, da forma como foi desenvolvido, é no momento da submissão de candidatura que se valida a coerência entre estes dois quadros.
Agora, mais uma vez, refiro, estamos em contínua evolução, até mesmo neste formulário em que foram desenvolvidas muitas secções específicas que estão a ser testadas agora e usadas pela primeira vez, e, portanto, é provável que muito ainda, e agora com o prolongamento do aviso, a breve trecho, se possam fazer outro tipo de validações e até ajudar a preencher o quadro de custos em função dos valores que já se colocaram no quadro da equipa e na distribuição por FTEs e entidades. Portanto, teremos certamente a ocasião de melhorar nos próximos dias, antes do encerramento do aviso. De qualquer maneira, está garantida a coerência de dados no momento da submissão. Quem chegou já ao final verifica que há um conjunto de validações que correm no momento da submissão e por isso é importante, quando o formulário tiver já com a maturidade suficiente para ser submetido, que o superutilizador possa fazer correr essas validações e não deixar tudo para o último instante ou para a data de encerramento do aviso, porque há um conjunto de validações que correm no final. Esta em concreto, e porque já percebemos que é uma questão sensível, porque mexe com valores e porque, na verdade, nós podemos fazer a ligação entre os dois quadros, apesar de terem lógicas de ventilação dos valores diferentes, é possível, a partir do primeiro quadro, conseguir chegar aos valores do segundo quadro. Nós vamos fazer o esforço a muito breve trecho, fazer essa melhoria no próprio formulário e garantir aqui um apoio mais efetivo ao processo de candidatura. Muito obrigada, Teresa. Bom, uma pergunta mais frequente é: o custo unitário foi determinado com base no Manual Frascati de 2015. Outra questão que também tem chegado é como é que devem classificar ou como é que devem, com as guidelines para identificarem a maturidade da tarefa. Por favor, utilizem o Manual Frascati. Ele tem a definição bem definida, bem delimitada do que é uma investigação fundamental, o que é uma investigação aplicada e o que é uma demonstração experimental. Portanto, agora a nível de elegibilidade da equipa, aquela que nos está a chegar mais, eu estou a receber outputs. Sou IR de uma candidatura e não tenho vínculo contratual com a instituição proponente. Em que consiste o acordo escrito entre partes para o IR? Nanete, talvez, por favor. Sim, não é obrigatório o investidor responsável ter o vínculo contratual com a instituição. Há como opção, portanto, o aviso prevê como opção, então, que seja apresentado esse vínculo. Esse vínculo não existe, esse acordo. Não existe nenhuma minuta para esse acordo, porque, dada a diversidade de situações que possam existir, portanto, o acordo deverá ser redigido entre as duas ou as três partes, consoante a situação, porque pode haver aqui uma terceira parte, portanto, envolvida, e deverá constar nesse acordo os termos entre ambas as partes, acordadas entre ambas as partes. Obrigada, Nanete. Uma clarificação: o que é uma operação? Uma operação é um projeto. Desculpem a linguagem técnica. É um projeto, é uma candidatura. Portanto, mais perguntas estão-nos a chegar. Pessoas que não contribuam para os ETIs financiáveis podem ser incluídos na equipa do projeto? Sim, claro que sim. Podem fazer parte da equipa do projeto. Mais uma vez reforçando a mensagem que foi deixada no módulo da apresentação das opções de custos simplificados. Os investigadores abrangidos no financiamento plurianual das unidades ID, os laboratórios associados e ao abrigo dos contratos de programas, os SECs, vou chamar de SECs, quer individuais, quer institucionais, são elegíveis para o cálculo do financiamento do projeto. A resposta é sim, são. Nanete, uma dúvida que nos tem surgido e talvez eu colocaria-te a ti. A inclusão de consultores nas propostas é possível? Se sim, podem ser contabilizados no cálculo dos FTEs? Portanto, é possível a inclusão de consultores no projeto, não na equipa, portanto, os consultores não fazem parte
dos membros da equipa de investigação. Por conseguinte, os seus FTEs, portanto, os eventuais FTEs, não contribuirão para o cálculo do custo elegível do projeto. Aproveito também, porque foi também uma pergunta que chegou de forma recorrente à linha dos fundos, sobre o local do formulário onde têm que ser inseridos portanto, os consultores. Existe um campo mesmo no formulário, secção 9, está aqui a Cristina a confirmar, para onde devem ser inseridos os consultores e deve ser justificada a sua participação no âmbito da execução do projeto, das tarefas desenhadas para o projeto. Portanto, existe um campo que é um campo de texto, portanto, não tem que haver sequer aqui uma ligação ao Ciência ID, como há um paralelo nos formulários da FCT. Portanto, aqui é um campo de texto onde são mencionadas as pessoas, os consultores que participam e o seu enquadramento no âmbito do projeto. Uma pergunta que também tem surgido bastante é se para ser investigador responsável é preciso participar portanto, na formação do custo do financiamento. Exato, não, portanto, não há obrigatoriedade. Portanto, o investigador responsável tem que ter afetação física, já falámos aqui bastante sobre essa questão, portanto, o IR tem que declarar que vai dedicar o seu tempo portanto, às atividades do projeto. No entanto, pode optar, ou pode optar por não imputar portanto, essa dedicação para efeitos do cálculo do custo elegível do projeto. Portanto, no âmbito do formulário existe um campo em que é possível assinalar se houver ou não remuneração e portanto, esse drop menu que vai fazer, portanto, com que depois no quadro seguinte desses FTEs sejam multiplicados pelo valor do custo unitário ou não. Neste caso, não. Neste caso, não. Portanto, se colocarmos não, depois no quadro seguinte não gera custo. Também é na secção 9. Também é na secção 9. Bom, aqui está uma pergunta que tá. Este sistema DTI por mês também se aplica a projetos exploratórios? Não, claro que não. O modelo dos planetas. Sim, o modelo, pronto, não é portanto, no âmbito deste aviso, mas podemos fazer aqui só um apontamento. Está atualmente a decorrer em paralelo um concurso de projetos exploratórios financiados exclusivamente por fundos nacionais. O custo, portanto, é também, portanto, uma opção de custos simplificados, não por custos unitários, conforme é patente neste aviso, mas sim por montantes fixos. Portanto, a construção do orçamento do projeto é feito tarefa a tarefa, ou atividade a atividade, e não através do custo unitário associado às horas, ao tempo de dedicação dos investigadores. Portanto, julgo que, se calhar, aqui neste âmbito é suficiente exatamente. Para não estarmos a baralhar. É que tem estado a cair no chat constantemente esta pergunta. Sim, portanto, para esclarecimentos relacionados com este aviso, portanto, com o aviso de concurso de projetos exploratórios, deverão dirigir um e-mail a concursoprojetos@fct.pt. Sim, muito obrigada. Portanto, é esse a sede própria para esses esclarecimentos. Qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida nesta sessão ou que desejem esclarecimento, por favor, contatar a linha dos fundos. Muito obrigada. 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 Boa tarde.